Agora eu vou chamar então a Silvana Menezes, que é CEO da Divelore, e trabalha já há um bom tempo com BPO e com terceirização de serviços financeiros. Silvana, fica à vontade, a casa é sua e a sala é sua. Muito obrigada, Robson. É uma satisfação grande estar aqui com todos vocês, né? Eu estou vendo aqui 55 pessoas, né? Muito bom. Vamos fazer desse tempo aqui, desses minutos, um tempo proveitoso aí para todos, né? Robson, você consegue me liberar para eu compartilhar aqui? Daí eu ficar com mais agilidade, né? Pode ir lá agora, você já consegue fazer. Isso, pronto. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Né? Só me digam se já estão vendo, por favor, porque agora eu fiquei no escuro, não estou vendo vocês. Pode tá ir, certo? Já apareceu. Vamos lá então. Então aqui, primeiramente, né, que o Robson já me apresentou, né, eu sou CEO da Divalore e eu sou contadora, assim, acredito que a maioria de vocês. Eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Atualmente eu moro em Brasília, né, mas o serviço de BPO, que eu trouxe aqui o assunto para vocês, é um serviço que a gente atua sem fronteiras geográficas, né, e eu tenho mais de 20 anos de experiência, tanto na área contábil como na área financeira, e no decorrer da minha trajetória profissional, né, eu entendi que o financeiro e o contábil deveriam andar de braços dados, né? E cada vez mais eu fui me identificando mais e me aperfeiçoando mais, né? Nessa parte financeira. E hoje, aqui na Divalore, o nosso foco é total no BPO financeiro, na gestão financeira, que é o nosso assunto de hoje, tá? Então, o tema, né, que a VHSIS me convidou aí para abordar para vocês é como o BPO financeiro pode aumentar o lucro do seu escritório. Então, eu vou falar um pouquinho, né, de alguns conceitos, vou mostrar para vocês as vantagens, né, de você oferecer para o seu cliente o BPO financeiro. Eu também vou falar aí dos desafios, né, de oferecer mais esse serviço, e também vou falar no final, dando uma noção de como precificar, de como começar esse processo, tá? Então, assim, um breve resumo do que eu preparei para vocês aqui nessa noite, tá? Silvana. Oi. Oi, Robson, desculpa só te interromper um pouquinho. Se você só clicar ali no ocultar, porque a barrinha ali do Google Meet está ficando, às vezes atrapalha. Pronto, aí, perfeito. Vai lá. Maravilha, eu não sabia que você estava enxergando isso aí também. Vamos lá. Antes de mais nada, né, nós vamos falar aí o que é o BPO financeiro, né? Então, é uma sigla, né? Aí no mercado, né, para Business Process Outsourcing, né? Na realidade, eu conheço esse serviço, né, há muitos anos, só não tinha esse nome, né? Então é um nome aí que surgiu para designar aí, né, a terceirização dos processos de um negócio. Nós estamos acostumados aí com a terceirização contábil, né, que é bem já conhecida, terceirização do jurídico, terceirização de alguns serviços, como, por exemplo, segurança, né, muitas vezes manutenção, limpeza, dentre vários aí que são conhecidos como terceirização. Já a terceirização do setor financeiro é uma coisa relativamente nova, né, e tem sido, né, muito difundida nos últimos tempos, principalmente, acredito eu, em decorrência aí da pandemia, né? Então, o BPO financeiro, ele tem o objetivo de ajudar o empresário no dia a dia, né? Então, já vou entrar aqui no conteúdo, mas eu queria fazer um convite para vocês, né, que vocês mostrem aí para os seus clientes que vocês estão dedicados e em busca de melhorias para eles, né? Vamos tirar uma foto, fazer um print da apresentação, não dessa parte aqui, tá? Da sua frente, do que vocês acharem interessante, vamos postar nas redes sociais aí, né, marcando a VHSIS, marcando a Divalore, né, Divalore DF, tá bom? E vamos entrar já falando da importância da gestão financeira. Então, eu trouxe aqui apenas um conceito, né, que é o que todas as empresas querem, né? Todas as empresas buscam o resultado. E o resultado nada mais é faturamento, caixa e lucro. Por que o caixa está em evidência, né? Porque nós sabemos que o caixa, muitas vezes, compromete muito mais a operação do que a falta de lucro.
Por exemplo, eu tenho uma cliente aqui que ela tem um ciclo de recebimento muito longo, ela é uma clínica que ela atende convênios médicos, né? E ela tem um ciclo de recebimento de 60, 90 dias. Ela tem um problema de caixa, né? Porque ela precisa de mais capital de giro para poder pagar os funcionários dela, para pagar as despesas fixas dela. Então, o caixa é mais importante nesse aspecto do que até mesmo o lucro. Tá? Então, através do BPO financeiro, você consegue acompanhar aí mais de perto essa questão. Eu trouxe para vocês aqui uma pesquisa, né, já bastante conhecida de muitos empreendedores, mas que é importante a gente relembrar, né? O Sebrae fez uma pesquisa aí com 3.000 empreendedores. E apesar do Brasil ser um dos países aí que mais empreende, né, o alto índice de fechamento das empresas é uma coisa, né, absurda, né, e isso é atribuído realmente a algumas coisas, né, de forma geral, assim, muitas vezes o amadorismo na hora de abrir, né, e 60% delas fecham nos primeiros 5 anos. E fecham por várias razões, né? Eu trouxe aqui algumas já relacionadas aí com a parte financeira, né? Custos, despesas, juros. 25% atribui aí a problemas de gestão, né? Seja administração, seja na contabilidade. 25% dessas empresas que fecham, né, relatam aí problemas financeiros, inadimplência, capital de giro, né? Não é nenhuma novidade esses problemas que todos os empresários passam, inclusive os empresários contábeis, né? Afinal de contas, também somos empreendedores. E aqui também uma pesquisa que eu busquei junto ao Sebrae, né, que me deixa assim preocupada, mas ao mesmo tempo a gente verifica as possibilidades, né, da gente, a demanda, a necessidade dos empresários realmente são muito amplas, né? Essa pesquisa ele trouxe um gráfico em 2 situações, sim, mais ou menos ou não. Para mim, não existe mais ou menos você controla a sua gestão financeira. Para mim, ou é sim ou é não. Não existe mais ou menos, eu controlo mais ou menos, né? Vocês devem concordar comigo que não existe. Então, para mim, é sim e não. Por exemplo, aqui, utilizam planilhas ou softwares para controlar o fluxo de caixa. 53% disseram que sim, o restante disse que não. Então, de alguma forma, né, aí um pouquinho mais da metade afirma que realmente controla, mas mesmo assim ainda é pouco, né? 15% planejam as suas receitas e despesas aí a um médio prazo. Também baixíssimo. 10% controlam as receitas e as despesas. E 23% separam o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal. Essa porcentagem realmente é, assim, apavorante, né? Inclusive, eu escrevi um artigo 2 semanas atrás, acho que eu publiquei, aproveitando aí, né, o imposto de renda, né, o início do imposto de renda, e eu escrevi um artigo alertando os empresários, né, na hora que fossem fazer o seu imposto de renda, por um erro bem clássico para nós contadores que entendemos aí um pouco mais do assunto, que é a questão, né, do seu patrimônio estar divergente, né, não estar coerente com a sua renda. Então, o empresário que muitas vezes mistura ali o dinheiro pessoal com o da empresa, que paga as despesas pessoais com o dinheiro da empresa, não faz a retirada, enfim, né? Toda essa situação aí acaba muitas vezes refletindo no imposto de renda. E a gravidade disso, né? Porque o imposto de renda, né, você sonegar pode dar até cadeia, né? Então, as pessoas às vezes acham que é brincadeira, mas as chances de você ser pego numa fiscalização podem até ser pequenas. Mas, se você for pego, o prejuízo é muito grande. Então, né? Esse número aí realmente traz um alarme, né? E também na pesquisa do Sebrae, eles perguntaram para os empresários, né? O que vocês gostariam que o escritório de contabilidade oferecesse para vocês? Olhem só as respostas, né? 79% afirmaram que gostaria que os seus contadores, né, contadoras aí, oferecessem mais recomendações, né, de como ele melhorar aí no negócio.
e outros que gostariam de relatórios, né, de desempenho, outros que gostariam de apoio aí para acessar linhas de crédito, né? E 73% afirmou que gostaria que o contador oferecesse apoio na gestão financeira. Vejam só a demanda disso tudo nesses milhões aí de empresários aí no Brasil, né? E eu quero fazer um convite a vocês, que vocês reflitam sobre isso, né? Nós devemos parar de atacar o efeito para atacar a causa. O contador, né, muitas vezes é até pelo próprio empresário, né, chamado a atenção de alguma forma, né, que as demonstrações contábeis não traduzem a realidade do negócio, né? Então, este é o efeito. Mas e qual é a causa? A causa é a falta de gestão financeira. Então, o contador muitas vezes não consegue, né, fazer a demonstração contábil como deveria, porque ele não recebe as informações financeiras corretamente. Então, o BPO financeiro ataca a causa, e vocês vão entender um pouquinho mais com o andar aí da apresentação, né? Eu vou trazer aqui agora algumas vantagens, né, de como o BPO financeiro pode ajudar você e o seu cliente. São alguns exemplos apenas, né? Existem várias vantagens, eu só estou enumerando aqui algumas, né? Por exemplo, a parte do controle da saúde financeira. Então, através do BPO financeiro, esse controle aumenta. Geração de histórico das informações. Não existe planejamento estratégico sem histórico, né? Existem empresas, por exemplo, que têm algum tipo de sazonalidade, em algum mês do ano, que realmente as vendas caem, né? Como é que você vai ter essa avaliação se você não tiver realmente, né, dados, né, informações para a tomada de decisões? Previsibilidade, né? Então, a partir do momento que você tem uma gestão financeira organizada, você tem como prever as coisas antes que elas aconteçam. E a credibilidade, os dados realmente são coerentes, são reais, refletem a realidade. Economia de tempo e dinheiro. Eu ouço aqui, inclusive, né, como as dores aí dos meus clientes, né, que muitas vezes eles não têm tempo para cuidar e nem têm conhecimento e nem devem, né, cuidar da gestão financeira. Eu costumo sempre fazer uma analogia, né, um exemplo. Eu chego para um médico, né, e pergunto para ele quanto tempo ele demora por semana para tentar fazer alguma gestão financeira do consultório dele. Ele responde lá 1, 2 horas por semana. Aí a segunda pergunta, aí quanto é que custa a sua consulta, doutor? Custa lá R$100, né, a consulta dele. Então o senhor deixa de ganhar R$200 por semana para tentar fazer, e mesmo assim não faz, né, como deveria, da forma mais adequada, o seu financeiro. E assim a gente vai indo, né, vai puxando outras e outras aí vantagens. Por exemplo, também, já aconteceu de eu chegar num cliente e ele falar assim: Silvana, eu paguei 3 meses de aluguel atrasado. Aí imagina o juro que ele pagou nisso, né, sem falar o risco de poder ser despejado. E atuação de forma preventiva, né? Então a gente consegue antecipar lá, né? Tendo a ver relacionado com uma previsibilidade também. Você antecipa situações. Então, por exemplo, chegou um determinado período do mês, algum dia, que a gente verificou que no fluxo de caixa queria faltar aí um recurso. A gente já aponta para o cliente e fala: olha, dia 15 vai precisar pagar o fornecedor X e não vai ter recurso suficiente. Vamos negociar com esse fornecedor um prazo maior, ou então vamos antecipar alguns recebíveis, e por aí vai, né? Assim como o contrário também, né? Se você quiser fazer algum investimento, alguma coisa, você vai ter como prever aí um excedente. E tudo isso, né, reflete, é óbvio, no fortalecimento e no crescimento da empresa. A gestão de documentos. A gestão de documentos é uma coisa realmente que a gente consegue fazer através do BPO de uma forma bem eficiente, uma vez que a gente é que recepciona os documentos a pagar, somos nós que fazemos o controle dos recebíveis, então a gente tem todas as informações. Como é que eu faço aqui no meu escritório? Eu compartilho uma pasta, né, em nuvem, eu uso aqui o Google Drive, compartilho com o contador do meu cliente.
Então, à medida que as informações vão chegando aqui para mim, eu já vou alimentando lá a pastinha do contador. Chegou no final do mês, eu gero um extrato total do mês, gero o XML das notas, né, mais a conciliação bancária, enfim. E ele recebe tudo de uma forma bem organizada. O que a gente sabe que não acontece quando essas informações muitas vezes vão direto do empresário para o contador, né? O tempo que o contador gasta só organizando esses documentos, né, já reflete aí, né, nessa melhoria da gestão de documentos. E aumento da competitividade, né? Uma empresa, uma base mais sólida, com uma boa gestão financeira, é um empresário que está mais tranquilo, mais focado realmente no que importa para o negócio dele, né? E o BPO também oferece uma visão do passado, presente e futuro, relacionado aí também com as análises, né, do fluxo de caixa dos relatórios. E por último, né, e acredito que um dos mais importantes é o fato da gente poder oferecer um serviço, né, de especialistas para um empresário que muitas vezes, né, não tem aí o conhecimento para poder tocar. Os principais serviços aí do BPO financeiro, tá? São alguns, né? Não são todos. Esses serviços, né, podem ser ampliados, mas de um modo geral são esses serviços que são oferecidos. Eu destaco aqui a questão da conciliação da venda do cartão. Se o cliente não vender no cartão, óbvio, né, que esse serviço ele fica à parte. Inclusive, na hora de precificar, que é um assunto que nós vamos falar hoje também, né, a conciliação do cartão, a minha sugestão é que seja cobrado na hora de precificar a parte, né? E também, quem já teve contato com isso sabe que a conciliação das vendas do cartão é realmente um calcanhar de Aquiles aí de muitas empresas, né? Então, é difícil. Algumas operadoras de cartão não fornecem informações de forma coerente. Quem tem um volume muito grande, principalmente empresas de varejo, né? É humanamente impossível controlar na mão. Você precisa do sistema, você precisa de uma conciliação adequada. Então, é um diferencial também, ao mesmo tempo que é, digamos assim, uma situação problema, vamos dizer assim, é um diferencial para você realmente pegar um know-how nisso e oferecer para o seu cliente, né? Na hora de vender, é bem bacana e gera aí um efeito. E a questão da assessoria financeira estratégica, né? A função do BPO não é fazer consultoria, né? Mas aquela assessoria, né, de você orientar, de você falar para o cliente, né, qual é a sua opinião, enfim, né? Mas as decisões continuam sendo do empresário. Algumas vantagens, né, do BPO, né, com relação à contabilidade, além das que eu já falei aí, né, já citei várias vantagens que eu acredito que os contadores já ficaram aí já maquinando, né, mas com certeza, né, tudo isso é percebido no momento da contabilização, né, porque uma vez que você recebe, né, todos os documentos de forma organizada, aonde você, quando você fala com o BPO, né, se você for fazer no seu escritório ou se você for contratar uma empresa especializada como a minha, para o seu cliente for contratar, né, para fazer o BPO, você vai estar conversando com pessoas que entendem do que você está falando. Essa interação realmente é bastante facilitada, né? E os dois serviços combinados, né, é o melhor dos mundos aí. Então, é garantia, né, do aperfeiçoamento do controle fiscal e contábil, uma vez que a gente emite as notas, né, sempre alinhada com o contador, né, pegando as parametrizações do sistema, as configurações todas com o contador, né. A questão do envio e coleta de informações que eu já falei, você recebe, né, a conciliação bancária, também existe a possibilidade da integração, da importação dos dados com os sistemas, né, além de várias ferramentas, como até o Robson falou aí no início, e o trabalho em conjunto, né, de sempre buscar o melhor para a empresa e propor ações corretivas, né, que contribuam aí para o aumento e a lucratividade do negócio do seu cliente. Porque uma vez que o seu cliente crescer, né, você também cresce junto, enfim. Uma frase aqui só para ilustrar, né, a minha opinião aqui, que uma empresa organizada financeiramente
tem maiores chances de crescimento, né? Vou beber uma água aqui, gente, enquanto vocês leem aí a frase. Só para eu respirar um pouquinho, que eu fico falando muito rápido. Eu não sei como é que está o meu tempo também, eu não cronometrei. Qual é o perfil do público-alvo, né, do BPO financeiro? É óbvio que o BPO financeiro pode ser aplicado a qualquer empresa, né? Mas, do modo geral, né, as micros, pequenas, médias empresas, né? Por quê? Porque não as grandes? Por que as grandes ficam excluídas aí, né? Porque a gente entende que as grandes precisam realmente ter um setor financeiro interno, né? Eu mesma, né? Antes de eu abrir a de valor, eu trabalhava como gerente financeira de uma grande empresa, onde eu tinha 5 pessoas comigo, né, no setor, né? Eu era gerente e tinha mais 5 pessoas comigo. Então, realmente é necessário, né, ter um setor interno. Então, até a pequena aí, né? E ainda cito aí a questão dos gestores multitarefas, né? E algumas características aqui importantes desse perfil, né? Primeiro, né, que eles realmente precisem, né? Entendam e precisem das informações, né? Que não tenham informações. Que também, né, busquem trabalhar com tecnologia, porque não dá. O BPO financeiro, você precisa automatizar. É uma das coisas que eu também vou falar mais para frente. Então, se você tem um cliente que tem resistência à tecnologia, aí vai ser um problema, né? Que compreendam a necessidade e, principalmente, que estejam dispostos a se engajar na mudança, sejam preparados para as mudanças. Por quê? Às vezes as pessoas contratam outras, né, pensando que vai fazer milagre, né? Agora eu vou contratar alguém para fazer minha gestão financeira, agora a minha empresa deslancha, né? Mas não é bem assim, a gente não faz tudo sozinho, a gente precisa realmente, principalmente na fase de implantação, né, o envolvimento do empresário é maior. Eu sempre falo, né, eu tento ser o mais transparente possível no momento tanto da apresentação do serviço como após a contratação, na reunião de kickoff, eu falo, olha, é de 2 a 3 meses para a gente poder implantar o BPO na sua empresa, né? Quanto mais as informações fluírem, mais rápido da empresa para a gente, né, a gente consegue implantar. Já teve cliente aqui que eu implantei em 1 mês e meio, né, toda a operação rodando bonitinho, 1 mês e meio, mas assim, é mais difícil, é de 2 a 3 meses mesmo, e também não dá para ser muito rápido, né, para a gente poder fazer realmente uma coisa bem organizadinha, bem consistente. Como começar? Estão curiosos, né? Mas apoiar uma empresa na busca constante para melhorar os resultados é essencial, né? Então, assim, realmente tem que ser um trabalho junto com o empresário, de forma constante, realmente um trabalho feito para ele. Eu vou trazer aqui 3 visões, uma visão do fluxo de trabalho de uma forma mais macro e depois eu entro um pouquinho mais no detalhe, né? Então, os processos, né, são você normalmente parte de uma reunião de alinhamento com o empresário. Após essa reunião, você começa a captar, né, a documentação, as informações, enfim. Esses documentos, essas informações são processadas via sistema, que vão gerar relatórios, e esses relatórios vão gerar decisões. Tá? Então, de uma forma macro, o fluxo de trabalho é esse. A metodologia de trabalho, né? Então, de uma forma progressiva, né? Primeiro você começa com o conhecimento, onde você vai entender as dores do cliente, a forma como ele trabalha atualmente, qual é a estrutura, quais são as necessidades dele. Depois você vai partir para a preparação, onde você vai sentar com a sua equipe, né? Vai preparar todo o escopo do trabalho, vai adequar os processos. Eu aqui na De Valor, eu tenho processos padrão para todos os meus clientes, só que alguns têm algumas particularidades que a gente precisa adequar, mas a gente parte de um processo padrão para todos, né? A implementação, então, nesse momento, quando a gente vai implementar, que a gente percebe muitas vezes essas particularidades e acaba dando uma adaptada num processo já base, né? E, por fim, o acompanhamento, onde você vai vendo como é que essas ações vão rodar aí, né, na prática, e você avalia também, né, os resultados. Agora, aprofundando um pouquinho mais, né,
na rotina, vou falar um pouquinho da rotina diária. Não necessariamente nesta ordem, tá? Mas essas são algumas das etapas aí, né, diárias do BPO financeiro, né, onde a gente recebe os documentos, onde a gente faz uma triagem, onde a gente trata, registra essas informações no sistema, faz as conciliações, né, os agendamentos bancários, o faturamento, né, eu, por exemplo, aqui, agendamento bancário das contas a pagar, eu costumo, à medida do possível, né, centralizar uma vez por semana. Por quê? Para eu não ficar todo dia, né, tendo que ficar pedindo para o sócio aprovar pagamentos. Então, a gente combina com ele o melhor dia na semana, para que fique bom para ele, e a gente faz os agendamentos, aí a programação do fluxo de caixa e dos pagamentos da semana toda. A mesma coisa o faturamento. A maioria dos meus clientes são prestadores de serviço, então a gente consegue organizar esse faturamento também 1, 2 vezes por mês. Então, eles me passam lá a relação dos clientes deles, ou então se tem contrato fixo, né, também, e a gente emite as notas, emite os boletos e manda aí na data combinada, tá? Agora é importante, né, falar para vocês que o cliente também tem responsabilidades, né? Algumas coisas que a gente fala assim, isso eu não faço, né? E, então, assim, não tem jeito. Quem tem que enviar a documentação de uma forma ou de outra é o cliente. Alguns clientes aqui, a gente tem acesso ao e-mail, um e-mail padrão lá, financeiro, @, né? E a gente pede que eles centralizem todo o envio de documentação através dos fornecedores deles para esse e-mail. Assim como também na pasta compartilhada via Google Drive, né, o cliente também alimenta lá com relação a essa parte da documentação. Nós também não efetuamos pagamento, inclusive essa é uma das principais objeções de venda do BPO financeiro. Por falta de conhecimento, é claro, né, os empresários muitas vezes falam assim, não, você quer fazer a gestão financeira, você quer mexer no meu dinheiro? Quer botar a mão no meu cofre, né? E não é assim. A gente precisa das informações, né? A gente precisa do extrato, a gente precisa, né, do acesso para fazer os agendamentos, mas quem fica responsável por autorizar os pagamentos, né, é sempre o cliente. Mesmo que o cliente me peça, né, a gente não faz, tá? Disponibilizar o acesso aos extratos, né, através do acesso secundário, para quem não sabe, né, a maioria dos bancos disponibilizam esse acesso secundário, né, onde esse acesso é feito para a gente, no CPF ou no CNPJ, né, exclusivamente para a gente tem um login e senha nosso, e esse acesso secundário me permite apenas tirar extratos, fazer consultas, fazer agendamentos ou qualquer outra coisa, emitir boletos, qualquer outra coisa, né, que seja delegado lá nas responsabilidades, desde que não seja, né, coisas que movimentam a conta aí. Então, eles precisam realmente disponibilizar esse acesso. Existem alguns bancos, como por exemplo no Nubank, um banco digital, que não tem essa opção de acesso secundário, daí realmente gera um problema. Eu tenho um cliente aqui e eu acabo tendo que ficar pedindo extratos para ele me mandar e é um problema, né? Mas assim, eu estou tentando convencer ele a mudar de banco, que ninguém no Nubank me ouça. Ele precisa disponibilizar o certificado digital para eu poder configurar lá a emissão das notas, né? E eu tenho um cliente também não sou eu que emito as notas, ele prefere que o contador emita, enfim, algumas particularidades assim, mas no modo geral a gente emite as notas e também caso ele utilize algum outro sistema, né, gerencial, alguma coisa, ele precisa disponibilizar para que a gente possa ter a maior autonomia possível, tá, gente? Então, assim, em BPO financeiro, a proposta é a gente atender um grande número de empresas pelo custo reduzido. E você só consegue isso automatizando. Você só consegue escalar, que é a palavra aí, né, que usa escalar, se você automatizar, opa, rimou aí, né? Se você automatizar os seus processos, né? Então, quanto mais automatizado, mais você vai conseguir atender em menos tempo, mais empresas, né?
alguns detalhes que eu vou trazer para vocês aqui por experiência, tá? Porque quando eu fui montar, né, pensar no negócio do BPO financeiro, né, eu realmente falei, não, eu vou resistir, eu não vou fazer contabilidade, eu vou focar só no BPO financeiro. E alguns clientes pedem, né? Então eu tenho alguma demanda e eu continuo firme dizendo que eu não estou fazendo contabilidade, eu trabalho com parceiros, né? Mas o que é importante vocês ficarem atentos, né? Se vocês estão pensando realmente em montar aí, né, o setor do BPO financeiro no escritório de vocês, é muito importante, eu recomendo que vocês diferenciem, tá, os dois serviços. Ou você abre 2 CNPJs, ou você coloca uma sala diferente, de alguma forma que você consiga diferenciar até para o seu cliente, até para você poder precificar isso para o cliente, né? Para ele entender que são serviços diferentes, né? Pense muito bem nos procedimentos e nos processos. Como eu falei, aqui na De Valor eu tenho já um procedimento já desenhado, validado, né? E um procedimento padrão. Cada colaborador novo que chega aqui para a equipe, ele recebe as mesmas orientações. Você precisa escolher as melhores ferramentas de gestão, né, que se adequem ao seu cliente. Isso é muito importante, né? Você precisa, como eu já falei, automatizar. Então, quanto mais automatizado, melhor. A equipe do BPO financeiro precisa ser 100% focada no financeiro, até porque são perfis diferentes. Uma pessoa, né, eu não sou de RH, mas, né, uma pessoa que tem perfil de ser o contador para fazer contabilidade fiscal, pessoal, né? Não é a mesma pessoa que tem perfil para fazer o financeiro. Por quê? Diferente da contabilidade, o financeiro, o trabalho é todo dia, é diário. Diariamente eu baixo o extrato dos meus clientes. Diariamente eu faço a conciliação bancária dos meus clientes, eu vejo se tem conta para pagar. Eu atendo alguma demanda eventual que chega do meu cliente. Então, não é um trabalho que eu vou chegar lá no início do mês, vou pegar o documento, vou apurar os meus impostos, vou contabilizar, vou fechar o balancete, enviar para o cliente. Não é. É um trabalho que é feito diariamente. Inclusive, é um problema que eu também enfrento, né? A questão da equipe. Como é um trabalho diário, quando alguém falta na equipe, outra pessoa tem que fazer o trabalho, porque o trabalho não pode parar. Né? Acontece que muitas vezes até mesmo eu tenho que entrar e fazer alguma coisa. O bom é que eu domino todo o processo, né? Esse é o lado bom. Mas assim, de chegar num ponto que eu não consigo mais acompanhar. Então, precisa realmente ter uma equipe 100% focada. E a parte do treinamento, né? Então, treinar os colaboradores, treinar os clientes. Hoje mesmo eu recebi, apesar da maioria dos meus clientes não serem de Brasília, mas eu atendo alguns clientes em Brasília, até por conta do relacionamento, às vezes da indicação, né? Mas hoje eu recebi aqui no escritório 2 meninas que são recepcionistas numa clínica médica que eu atendo, e eu fiz um treinamento presencial com elas, porque elas estavam um pouco resistentes com relação ao treinamento online, né? Eu falei, não, já que vocês estamos na mesma cidade, né? Venham aqui que eu vou fazer um treinamento com vocês. E aí quebrei o gelo com elas, enfim, os próximos a gente já vai conseguir fazer de forma remota. Então, eu mesma, né, estava treinando o meu cliente, assim como eu treino os meus colaboradores. Então, estejam preparados para isso. E esse aqui são algumas coisinhas, alguns detalhes aí que eu chamo a atenção de vocês, antes mesmo de você começar, né? Agora, vamos falar em como precificar, né? Eu vou trazer aqui algum exemplo, alguns itens, mas assim, é mais para dar uma ideia para vocês de como precificar, né? É claro que vocês vão achar aí o método que mais adequado à realidade de vocês, né? Mas a primeira etapa é um diagnóstico prévio, né? Que você deve fazer no cliente, avaliar quais os serviços ele tem necessidade, como eu dei o exemplo lá, um cliente que não vende no cartão de crédito, né? O preço vai ser de um jeito, o que vende no cartão vai ser em outro. Levantar, né, a quantidade de operações, o que é a quantidade de operações? Eu conto aqui, né, o número eu tento mensurar o volume de documentos
que conforme o volume de documentos que eu vou ter, é o tempo que eu vou gastar para tratar aquelas informações diariamente, né? Ou da entrada, ou da baixa, enfim, o emitir, ou enviar, enfim, né? Então, uma média que a gente faz aqui é conforme o número de documentos. Por exemplo, uma conta de aluguel é uma operação, né? É um documento. Ele vai gerar 3 operações, porque eu vou entrar, vou agendar e vou baixar. Um exemplo, tá? Então, eu vou contando o número de documentos, número de cliente, por exemplo, ele diz lá que ele tem 10 clientes, né? Então, eu vou ter que emitir a nota, acompanhar, né, se foi pago ou não, fazer a baixa, pelo menos 3 operações para cada documento, tá? E elaborar uma proposta e, por fim, né, fazer aí o fechamento e a contratação. Isso de uma forma macro também. Então, além da gente entender aí as necessidades, né, do empresário, né, no momento que você vai lá, ou alguém da área comercial, né, se dirige lá e faz a entrevista com o cliente, tem que levar em consideração algumas variáveis, né, que vão interferir lá nessa precificação, né. Então, você vai ver, por exemplo, uma empresa que é do simples, uma empresa que é MEI, né, quantos sócios, né, porque vai envolver muitas vezes até de você ter que atender demandas, né, de mais de um sócio, a quantidade de clientes, como eu falei aí também, a parte das contas, instituições bancárias, né, porque se o cliente trabalhar com 2 bancos, são 2 contas que você vai ter que conciliar. Se ele trabalhar com 5, com 10, né, o tempo aumenta, mesmo que a movimentação seja a mesma, né? São mais extratos que você tem que buscar, são mais contas que você tem que acompanhar o saldo, né? E também a questão do cartão de crédito, do cartão, como eu falei, né? Seja crédito, seja débito, seja alimentação, né? Então, se ele vende ou não no cartão. São algumas necessidades, algumas coisas que vão interferir nos serviços necessários aí na hora de precificar, entre outras, né? Por exemplo, tem mais de um CNPJ, né? E quantos funcionários tem, e por aí vai. São apenas alguns exemplos aqui. E todo esse levantamento prévio, né, ele vai servir para que você possa estimar as operações diárias, como eu falei, né? Porque é a única forma que você tem é vincular o tempo que você vai gastar, né? Para executar aquele cliente. Então, por exemplo, você tem que saber quanto você vai pagar para o seu assistente ou para o seu auxiliar financeiro, né? E quanto que custa a hora dessa pessoa, né? Com encargos trabalhistas, benefícios, vale transporte, enfim, tudo, né? Quanto é que custa chegar no preço da hora dessa pessoa. E também considerar outros custos administrativos, né? Inclusive o seu prolabore, ou quanto você quer ter de lucro, enfim, todas os outros custos aí envolvidos na prestação desse serviço. E, por fim, estimar o tempo gasto, né, por pessoa, né, por operador, para executar cada empresa. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês agora, como sugestão, né? Uma empresa aí com 60 operações, né? Uma única pessoa poderá atender 15 empresas nesse tamanho, tá? Contando aí umas 6 horas de trabalho produtivo, mesmo que a pessoa trabalhe 8, né? Não são 8 horas de trabalho produtivo, né? Então, contando umas 6 horas aí, em média, né? Uma pessoa conseguiria, um único assistente ou auxiliar conseguiria atender 15 empresas, mas isso levando em consideração aquilo que eu falei antes para vocês, processo, automação, organização, né? Um exemplo aqui, tá? Rapidinho, só para dar mais uma noção para vocês. Então, o número de documentos 20, né, que gera 60 operações, o cálculo aqui do custo da hora do operador, né, levando em consideração que ele vai atender 15 empresas, e mais o custo administrativo de 5%. Eu coloquei aqui só para chegar mais ou menos um preço aí, né, que é praticado no mercado em média de R$850 com uma empresa pequena aí de 20 documentos, tá bom? Então, isso daria, né, com uma meta aí de 30 clientes, daria um faturamento bruto aí de 25.500, tá bom? É óbvio que, como eu não estou aqui só para falar teoria, estou aqui também para falar um pouco da minha experiência e do que eu vivencio no meu dia a dia, né? O meu ticket médio aqui gira em torno de R$1.000, né, em média. Então, eu faço aí
um ponto de equilíbrio, mais ou menos, né? Com esse ticket médio, com 20 clientes, a partir do 21º eu começo a ter aí um lucro, tá bom? Agora eu vou beber mais uma água, enquanto eu deixo vocês aí refletindo sobre essa mensagem. Falando sempre da parceria, né? Que o serviço contábil aí alinhado, né? Um bom serviço financeiro melhoram as chances de crescimento das nossas empresas. Os serviços se complementam, né? Tornando a gestão financeira completa. Eu já estou me aproximando aqui do final, né? Robson, não sei quanto tempo levei, porque eu não cronometrei. Fica tranquila, porque o mais importante é que continua praticamente todo mundo aqui, ou seja, o tempo foi muito bem aproveitado. Deus, que bom, que bom. Eu fico feliz, eu quero agradecer demais o convite. Quero convidá-los